tópico aí 8.3. A adoção de criança e adolescente reger-se-á segundo o ECA. Pessoal, é o ECA quem determina no Brasil as regras para a realização da adoção. Então, se eu quiser saber como é que se faz para adotar uma criança ou um adolescente no Brasil, só aí, a partir, ou melhor dizendo, só estabelecendo a análise do Estatuto da Criança e do Adolescente. Outra informaçãozinha, e essa já é bem importante para a gente. Pessoal, é vedada a adoção por procuração. Pessoal, se quiserem complementar aí, a adoção é um ato personalíssimo. Eu não posso passar uma procuração para a terceira pessoa adotar uma criança ou um adolescente em meu nome. Sou eu, Rafael, quem tenho que realizar todo o procedimento aí necessário para a adoção. Pontuamos, beleza? Então, analisamos essas duas regras básicas aqui sobre a adoção. E eu já pontuei aí uma observação, para a gente compreender a natureza, a constituição desse ato aqui, da adoção. Falamos da tutela e da guarda. Agora, naturezazinha da adoção. E isso aparece muito em provas de concurso público. Como assim, professor? Pontua aí que eu vou explicar como é que vai aparecer. Coloque assim, pessoal. A adoção é um ato jurídico, irrevogável, imutável. A adoção é um ato jurídico irrevogável, imutável. Ou seja, professor, diferentemente da tutela e da guarda, a adoção é um ato definitivo. Pessoal, para cá com isso aqui. O examinador sempre coloca em prova que a adoção pode ser desfeita por decisão judicial. Esse ato aqui é para sempre, é para toda a vida. E o que é que vai ocasionar o processo de adoção? Qual é a consequência prática de alguém adotar outra pessoa? Segunda setinha. Coloque assim, pessoal. A adoção atribui a condição de filho. A adoção atribui a condição de filho para a pessoa que está sendo adotada. A adoção atribui a condição de filho para a pessoa que está sendo adotada. Com todos os direitos inerentes aos filhos biológicos. Com todos os direitos inerentes aos filhos biológicos. Pessoal, bastante cuidado com isso aqui, Se alguém adota uma criança ou um adolescente, aquela criança ou adolescente passa a ser filho daquela pessoa. Professor, e qual é a diferença de um filho adotivo para um filho biológico no aspecto legal? Nenhuma diferença. Os mesmos direitos que um filho biológico possui, um filho adotivo terá. Pessoal, é comumente cobrado em provas, que a adoção pressupõe a condição de filho, mas que pode haver ali uma restrição quanto a alguns direitos. Nenhum tipo de restrição. Beleza? Essas duas informações aparecem com certa incidência em provas de concurso público. A adoção é um ato irrevogável, imodificável e atribui a condição de filho. Pessoal, agora o que é que a gente vai analisar no 8.3.1? São regras gerais da adoção. Regras gerais da adoção. Professor, como assim regras gerais da adoção? Pessoal, para a gente entender alguns aspectos um pouquinho mais além sobre a adoção. E a primeira regra, para a gente já começar a falar na linguagem do ECA, é entender os sujeitos da adoção. Pessoal, por quê?
o ECA vai utilizar muito esses termos e a gente precisa compreender. Ó, sujeitos da adoção. Em um procedimento de adoção, eu tenho aí duas pessoas, dois polos. Ó, eu tenho o chamado adotante, e também eu tenho aqui, ó, do outro lado, o adotado. Adotante e adotado. Pessoal, bem tranquilo aqui, né? Da gente estabelecer a distinção, ó. Quem é o adotante? Quem é o adotante aqui? É a pessoa que está realizando a adoção. É a pessoa que está realizando a adoção. E quem é o adotado, pessoal? Ó, coloque aí. É a criança ou adolescente, que está se beneficiando da adoção. É a criança ou adolescente que está se beneficiando da adoção. Tranquilo? Pessoal, preste atenção aqui, ó. Adotante é quem adota. Adotado é quem está sendo adotado. Por que é interessante eu compreender? Por que na verdade é importante? Porque o ECA vai utilizar esses termos em algumas expressões, em alguns contextos, e sempre aparece em prova esses contextos. Então eu já sei que na adoção tem adotante e adotado. Agora, ó, inciso 2, já começo a trabalhar com esses termos aqui. Qual é o tópico 2? Idade mínima para adoção. Idade mínima para adoção. Perceba a importância. Pessoal, qual é a idade mínima para que uma pessoa possa adotar outra pessoa? Isso aqui, faça um asterisco, ó, cai muito em provas de concurso público. Idade mínima para adoção. Coloque assim, pessoal, ó, o adotante, quem é o adotante? Quem está adotando. O adotante deve ter, no mínimo, 18 anos. O adotante deve ter, no mínimo, 18 anos de idade. 18 anos de idade. Vírgula. Independentemente da sua condição jurídica. Independentemente da sua condição jurídica. Professor, então a idade mínima para adotar alguém é 18 anos. Massa. O que é que a prova vai afirmar? Que só pode adotar, ó, os maiores de 21 anos. Pessoal, isso aqui cai muito em prova, ó. A idade mínima para adotar é 18 anos. E o ECA diz que independentemente da condição jurídica da pessoa. Como assim? Se é solteiro, se é casado, qualquer que seja o aspecto aí. Para adotar, tem que ter 18 anos. Agora coloca uma segunda setinha. Ó, coloque assim. O adotante deverá ter, no mínimo, o adotante deverá ter, vírgula, no mínimo, vírgula, o adotante deverá ter, no mínimo, ó, 16 anos a mais, 16 anos a mais do que o adotado. Ó, o adotante deverá ter, no mínimo, 16 anos a mais do que o adotado. Pessoal, pra cá. Tem que ter idade mínima de 18 anos? Tem. Mas é somente isso? Não. Ó, uma pessoa de 18 anos, preste atenção, pode adotar outra pessoa de 15 anos de idade? Pessoal, cuidado. Ó, para adotar tem que ter 18 anos de idade mínima e precisa ser mais velho do que o adotado, 16 anos. Professor, por que isso?
Porque a depender aqui da relação, pode se estabelecer outras consequências que não uma relação entre pai e filho. Por exemplo, uma pessoa de 18 anos, um homem, que adota uma mulher de 15 anos. A probabilidade aí de se manter uma relação afetiva do ponto de vista sexual é muito grande. Então, a adoção é para atribuir a condição do adotado de filho. Por isso que o ECA colocou esse tempo mínimo aí, ou essa diferença de idade de 16 anos. Pessoal, preste atenção, ó. É 18 anos de idade mínima, mas tem que ser mais velho, 16 anos. Ó, e pra gente finalizar aqui, coloca a terceira setinha. Coloca assim: o adotado deve ser menor de 18 anos. Ó, o adotado deve ser menor de 18 anos de idade. Pessoal, só se adota a pessoa abaixo dos 18 anos de idade. Por quê? Acima de 18 anos de idade, pessoal, a adoção não tem mais tanta finalidade. Então, cuidado aqui com essa idade mínima. Nós discutimos a idade mínima do adotante, a diferença de idade entre o adotante e o adotado. E a idade máxima, no caso, do adotado. Isso aqui, idades relacionadas à adoção, cai com bastante incidência em provas de concurso público sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fechamos aqui? Ó, pra gente fechar aqui essas regras gerais sobre a adoção, eu vou discutir com vocês o inciso 3, que trata dos impedimentos para a adoção. Impedimentos para a adoção. Pessoal, como assim? Existem algumas pessoas que não podem realizar a adoção. Ó, coloque assim. Primeira setinha. Não podem adotar. Dois pontos. Não podem adotar. Dois pontos. Inciso 1. Os irmãos do adotado, do adotado. Inciso 2. Os ascendentes do adotado, os irmãos, os ascendentes. E inciso 3, os tutores ou curadores. Os tutores ou curadores, vírgula, salvo se quitarem as suas obrigações. Salvo se quitarem as suas obrigações. Vamos entender aqui, pessoal. Um irmão quer adotar o outro irmão, isso cai muito em prova. A lei proíbe. Por qual motivo, pessoal? Para que não possa gerar confusão com os aspectos patrimoniais de sucessão. A mesma coisa os ascendentes. Por exemplo, avó, avô, pode adotar neto de forma alguma, pessoal. Avô ou avó podem ter a guarda ou até mesmo a tutela de neto. Agora, adotar não. Por quê? Porque nesses termos aqui, o neto ganhará a condição de filho e pode haver confusão no que se refere à sucessão patrimonial dos avós e dos avós. Beleza? Então, para cá, as principais regras gerais sobre a adoção tratam da idade mínima, dos sujeitos, melhor dizendo, da idade mínima e dos impedimentos aí para a adoção. Tranquilo? 8.3.2. Discutimos agora o procedimento da
Adoção. Procedimento da adoção. Ó, primeira regrinha, pessoal. Participação dos pais biológicos. Participação dos pais biológicos. Como é que funciona aqui, pessoal? Para que se possa adotar uma criança ou adolescente, como é que se dá a participação dos pais biológicos dessa criança e do adolescente? Ó, coloque assim, pessoal. Ó, nos termos do ECA, vírgula, é obrigatória a autorização dos pais biológicos. É obrigatória a autorização dos pais biológicos para adoção de criança ou adolescente. Pessoal, o ECA prevê que para se adotar, ó, é necessário que os pais biológicos autorizem. Isso cai muito em prova. Professor, mas como é que ocorre na prática? Em todas as circunstâncias? Pessoal, existem decisões, ó, judiciais, não vai ser objeto de prova para vocês, que determinam que em algumas hipóteses é dispensável a autorização do pai ou da mãe ali para a realização de adoção. Mas a regra que o ECA prevê é, para adotar, tem que ter a autorização do pai e da mãe, dos pais biológicos. Professor, como é que eu vou marcar em prova? Dessa forma. Beleza? Ó, segunda regrinha aqui. Segunda regrinha. Adoção de maior de 12 anos. Adoção de maior de 12 anos. Pontua aqui, pessoal. Ó, somente ocorre com o seu prévio consentimento. Somente ocorre com o seu prévio consentimento. Pessoal, para adotar, em tese, ó, se é maior de 12 anos, adolescente, só se realiza essa adoção aqui se houver o seu consentimento, a sua autorização. Cuidado, não é para qualquer criança ou adolescente, somente para os maiores de 12 anos, que na verdade são os adolescentes. Tranquilo? Então, ó, estou discutindo o procedimento. Analisei a participação dos pais biológicos, o ECA diz que tem que dar autorização. Analisei aí circunstância de adoção de maior de 12 anos. Tem que ter o seu prévio consentimento. Outra informaçãozinha aqui para a gente discutir. Ó, pagar aqui, pessoal. Letra C. Estágio de convivência. Estágio de convivência. Professor, o que é o o estágio de convivência? Pessoal, coloque assim, é um período de avaliação, melhor dizendo, é um período de adaptação obrigatória. É um período de adaptação obrigatória, pelo qual passa a criança ou adolescente, na família que será concretizada a adoção. Na família ou na pessoa que será concretizada a adoção. Pessoal, ó, esse estágio de convivência aqui é uma verdadeira adaptação da criança ou adolescente com a pessoa ou a família ali ou as pessoas que estão adotando. Preste atenção, tem que haver obrigatoriamente estágio de convivência. Se o examinador afirmar que o estágio de convivência é um período facultativo que pode ou não ocorrer, a questão está errada. E ele pode cobrar mais o que sobre o estágio de convivência, pessoal? Ó, o período. Qual é o prazo aí? Coloque assim, o estágio de convivência terá a duração de 90 dias.
O estágio de convivência terá duração de 90 dias. Pessoal, esse é o período aqui, ó, de adaptação pelo qual vai passar a criança ou o adolescente. Beleza? Ó, letra D de dado aí. Constituição do vínculo de adoção. Professor, como assim constituição do vínculo de adoção? Pessoal, a pergunta é: a partir de qual momento considera-se que uma pessoa está adotada ou foi adotada por outra pessoa? Ó, coloque aqui, pessoal. Quando é que vai haver a constituição? Coloque assim: a adoção é formalizada, por meio de uma sentença judicial. A adoção é formalizada por meio de uma sentença judicial. Pessoal, preste atenção. E todos os aspectos jurídicos relacionados entre a criança e a sua família anterior, eles são extintos. Por exemplo, o nome ali dos pais, eles saem do registro de nascimento, entra o nome dos pais adotivos. Todos esses aspectos aqui, ó, só são constituídos quando há uma sentença judicial, expedida pelo juiz competente, que é o juiz da infância e da juventude. E, ó, a última informação aqui são os efeitos da adoção. São os efeitos da adoção. Professor, como assim? Pessoal, ó, uma pessoa iniciou o processo de adoção nesse ano e só foi concluída no ano subsequente. A partir de quando vai produzir os efeitos que foram confirmados aqui? A partir do início do processo, ó, ou a partir somente da sentença. Coloque aqui, pessoal, ó, coloque assim: a adoção produz efeitos a partir do momento da sentença. A partir do momento da sentença. Ó, efeitos prospectivos, pessoal. É da sentença em diante. Beleza? Essa é a regra. Coloque assim, vírgula. Exceto no caso de adoção, ó, exceto no caso de adoção pós-morte. Exceto no caso de adoção pós-morte. Pessoal, como assim? Nesse caso aqui, os efeitos serão retroativos à data do início do processo. Professor, e o que é uma adoção pós-morte? Ó, alguém iniciou o processo de adoção, se manifestou acerca da sua vontade de adotar outra pessoa, que também aí consentiu, se for um adolescente. Só que no curso da adoção, pessoal, essa pessoa faleceu. É possível a confirmação, é possível a efetivação da adoção? O ECA diz que sim, que é possível a efetivação da adoção pós-morte. E quando é que eu considero que a pessoa foi adotada ali? A partir do momento do início do processo. Qual é a importância disso? A pessoa que foi adotada terá direito aí na linha de sucessão da pessoa pós-morte, sem dúvida nenhuma. Então, em regra, os efeitos são para frente, futuros. Mas no caso de adoção pós-morte, e somente nesse caso, preste atenção, são efeitos retroativos à data do início do processo. Massa? Ó, finalizamos aqui o procedimento ou o processo para a adoção. Pessoal, percebo que nós estamos discutindo aqui as principais regras sobre a adoção. Eu vou falar com vocês agora para a gente finalizar rapidinho o processo ou a análise aí da adoção. Ó, é o 8.3.4.
Adoções, adoções especiais. Adoções especiais. Pessoal, são 2 procedimentos de adoção que possuem tratamentos específicos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Qual é a primeira adoção? Adoção conjunta. Eu já vou tratar aqui para vocês tirarem da ideia, tirarem da cabeça certamente uma ideia equivocada que vocês têm aí. Como é que se dá uma adoção conjunta? 2 pessoas, presta atenção, 2 pessoas ao mesmo tempo querem adotar uma outra pessoa. Pessoal, pode ser um homem e uma mulher, pai e mãe, podem ser 2 mulheres, 2 mães, podem ser 2 homens, 2 pais. A adoção conjunta pode ser de qualquer forma aí, hétero ou homossexual. A questão é, pode, professor, mas não é assim não que funciona na prática. Cuidado, viu? Cuidado com isso aqui. Como é que vocês vão pontuar? Primeira setinha. É medida, olha a palavra, pessoal, é medida excepcional. É medida excepcional. Por que que é medida excepcional? Abram parênteses. A regra do ECA é a adoção individual. A regra do ECA é a adoção individual. Fecha parênteses. Pessoal, é bastante comum a gente interpretar à primeira vista que na adoção eu tenho que ter 2 pessoas para adotar uma outra. Um casal, em regra. Não, pessoal. Em regra, a adoção é ato unilateral, é ato individual. Agora, o ECA prevê a possibilidade da adoção conjunta, de forma excepcional. E somente se tiver presente, essas condições aqui. Qual é, professor? Coloque assim. A adoção conjunta só é possível nos casos de casamento civil, só é possível nos casos de casamento civil ou de união estável. Professor, eu convivo informalmente com outra pessoa. Posso adotar? Não, pessoal. Você pode, individualmente. Mas conjuntamente, para que o nome dos 2 estejam no registro lá como pais, isso não é possível. Porque o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que tem que ter casamento civil ou união estável. Beleza? Massa? Cuidado, porque a gente tende a entender que a adoção é um ato de 2 pessoas, é um ato unilateral, é uma pessoa. Agora, pessoal, para a gente fechar aqui a pegadinha que pode estar na prova, é a seguinte: adoção, por divorciados, por divorciados separados judicialmente. Adoção, por divorciados ou separados judicialmente, ou melhor dizendo, no caso de união estável, né? Ex-companheiros. Pessoal, é possível, então, já que a gente tratou que para adotar conjuntamente, só se estiver casado ou em união estável, é possível os divorciados, os separados, ou os companheiros ou os ex adotarem os 2. Pessoal, coloque assim. Excepcionalmente, vírgula, é possível. Excepcionalmente, vírgula, é possível. Desde que, 2 pontos,
Pessoal, só pode, adotar divorciado, separado judicialmente ou ex-companheiros se, inciso 1, coloque aí, o estágio de convivência tiver iniciado na constância da relação. O estágio de convivência tiver iniciado na constância da relação. Começaram a conviver aqui com a criança e do adolescente, que nós já discutimos o que é o estágio de convivência, ainda quando estavam casados ou quando estavam aí em união estável. E houve a separação. Aí ainda assim é possível. Acordo de guarda e laços de afinidade ou efetividade, laços de afinidade ou efetividade ou afeto, melhor dizendo, afinidade ou afeto entre a criança ou adolescente e os adotantes, entre a criança e o adolescente e os adotantes. Pessoal, além do estágio de convivência ter iniciado antes da relação, é necessário também que haja um acordo de guarda entre as pessoas ali, entre os ex, e que tenha comprovado também laços de afinidade ali entre a criança e as pessoas. Tem que estar previsto aqui, esse requisito. Tranquilo? Então, a adoção conjunta é possível, mas não é a regra. Para cá, pessoal, para a gente falar de outra adoção. Pessoal, a adoção internacional. Adoção internacional. Professor, o que é uma adoção internacional? Pessoal, pontua aí para a gente compreender. Coloque assim. É um procedimento realizado entre adotante e adotado, residentes, é um procedimento realizado entre adotante e adotado, residentes em país signatário da Convenção Internacional de Haia. Pessoal, o Brasil só possibilita que haja uma adoção internacional, ou seja, entre países distintos, se esses países forem signatários dessa convenção aqui. E essa convenção trata justamente dos direitos da criança e do adolescente que são adotados. O Brasil é signatário. Então, como é que pode ocorrer uma adoção internacional no Brasil? Com outra pessoa que esteja lá em país signatário dessa convenção. Pode ser criança e adolescente localizada aqui no Brasil, é a regra, ou seja, o Brasil vai receber o pedido de adoção, ou pode ser também uma pessoa ou um casal localizado aqui, residente aqui no Brasil, que adote criança ou adolescente em outro país estrangeiro. O que é que a gente vai discutir especificamente sobre a adoção estrangeira ou adoção internacional? É o estágio de convivência. Estágio de convivência. Pessoal, estágio de convivência, para ficar claro, na adoção internacional. Beleza? Coloque aqui, pessoal. Terá prazo mínimo de 30 dias e prazo máximo de 45 dias. Terá prazo mínimo de 30 dias, e prazo máximo de 30 dias, ou 45 dias, vírgula, podendo ser prorrogado, prazo máximo de 40, pode ser prorrogado. Outra observação. Casais brasileiros residentes
residentes no exterior. Pessoal, se um casal brasileiro que mora no exterior quiser adotar uma criança aqui no Brasil, pode? Ó, pontua aí, não só pode. Tem preferência na fila de adoção em relação aos casais estrangeiros. Tem preferência na fila de adoção em relação aos casais estrangeiros. Pessoal, se houver um casal estrangeiro e um casal brasileiro interessado em adotar uma criança aqui no Brasil, o casal brasileiro tem preferência da lei em relação à adoção. Por qual motivo? Obviamente que os laços aqui da criança brasileira com esse casal terão aí maior afinidade, maior probabilidade de serem concretizadas. E a última informação, e não menos importante, porque aparece em provas de concurso público, ó, saída da criança ou do adolescente do território brasileiro. Pessoal, cuidado com isso aqui, ó. Quando é que a criança ou adolescente que está envolvido no processo de adoção vai sair? Coloque assim: somente com decisão judicial, de efetivação da adoção. Somente com decisão judicial de efetivação da adoção. Tranquilo? Pessoal, ó, cuidado, por favor. Não se autoriza a saída provisória, certo, da criança e do adolescente no processo de adoção. Professor, e esse estágio de convivência aqui na adoção internacional? Se quiserem complementar. Pessoal, se for criança sediada aqui ou residente aqui no Brasil, ó, esse estágio de convivência tem que ser efetivado, tem que ser concretizado aqui em território brasileiro. Cuidado, porque por vezes aparecem provas de concurso público o examinador afirmando justamente o oposto. Ó, e eu deixei aqui algumas outras dicas sobre o processo de adoção relacionado aí à adoção internacional. Pessoal, presta atenção. Ele diz aqui que o estágio de convivência será acompanhado por equipe interprofissional a serviço da infância e da juventude. É justamente para monitorar esse estágio aqui. Beleza? Ó, esse esquemazinho que vocês têm aí no módulo, no caderno, sobre adoção, ele consegue responder qualquer questão de prova lá relacionada ao tópico. Para complementar, dá uma lida rápida lá nos artigos que se adolescente. Conduta que configura crime ou contravenção penal, praticada por criança ou adolescente. Professor, como assim? Crime ou contravenção penal? Pessoal, esses comportamentos aqui, todos eles estão previstos em uma lei penal. O crime ou uma contravenção penal é um ilícito do ponto de vista criminal. E qual é a consequência imediata para quem pratica um crime ou a contravenção penal? A principal consequência é sofrer uma pena privativa de liberdade, uma pena de prisão. Qual é o detalhe? Quando essas condutas são praticadas por criança ou adolescente, recebem o nome, recebem um tratamento de ato infracional. Professor, me dê um exemplo. Quando alguém, um adulto, mata outra pessoa, retira a vida de outra pessoa, comete um crime denominado de homicídio. Pessoal, se for uma criança ou adolescente, vai praticar um ato infracional. As medidas a serem aplicadas aos atos infracionais, nós vamos discutir daqui a pouquinho. Então, falou em ato infracional, é um crime ou uma contravenção penal praticada nos termos do ECA. Ó, eu coloquei uma pergunta aí para vocês, para a gente reforçar um ponto aqui. Quem pode praticar
ato infracional. Pessoal, é a pergunta que a prova vai fazer aí, ó. Quem é que pode praticar esse instituto aqui que recebe o nome de ato infracional? Preste bastante atenção aqui, muito cuidado. Ó, algumas provas de concurso público vão afirmar que o ato infracional só pode ser praticado por adolescente. Pessoal, coloque assim, ó. Pode ser aplicado, melhor dizendo, pode ser praticado por criança, e por adolescente. Professor, e pode. Tanto a criança quanto o adolescente podem praticar ato infracional. Ah, professor, assisti aí numa videoaula que só criança, só adolescente. Pessoal, está equivocado, está errado. Ó, a criança também pode praticar ato infracional. Qual é a diferença? Nós vamos pontuar daqui a pouco. Agora, grave isso aqui, ó. Ato infracional pode ser praticado tanto por criança ou por adolescente. Quem é que determina isso? É o próprio ECA. Nós vamos individualizar daqui a pouquinho. Beleza? Ó, pessoal, pontuamos aqui ato infracional. Agora, o tópico 10 aqui, eu quero conversar com vocês sobre medidas, ó, do ECA. Medidas do ECA. Professor, como assim? São medidas que o ECA estabelece, pessoal, ó, em circunstâncias em que a criança ou adolescente ou praticou um ato infracional ou aí está em situação de vulnerabilidade. Qual foi a informação que eu detalhei para vocês aí? Qual é a função dessas medidas? Preste atenção em um detalhe aqui, ó. A função dessas medidas, pessoal, é proteger, ó, ou corrigir o comportamento da criança ou do adolescente. Por favor, pontua aí no módulo, ó. As medidas do ECA, preste atenção, nenhuma das medidas do ECA visam responsabilizar a criança ou adolescente. Pessoal, criança e adolescente não são punidos. Professor, não tem punição para criança e adolescente não, é? Não, de forma alguma. Se o examinador utilizar essa expressão, responsabilização de criança ou adolescente, podem marcar que a questão está errada. Qual é o fundamento disso? Nós discutimos lá no início do nosso curso. Pessoal, há um princípio que determina que a criança e o adolescente são pessoas, ó, em condição de desenvolvimento. São pessoas que se encontram em situação peculiar de desenvolvimento. Então, eu não vou punir quem está em desenvolvimento. Agora, eu posso proteger, o ECA protege, aplica algumas medidas para proteger criança ou adolescente e pode também corrigir. Olha a palavra, corrigir é orientar o comportamento da criança ou do adolescente. Então, as medidas do ECA visam proteger e corrigir. Ó, nunca, podem pontuar aí, nunca, de forma alguma, responsabilizar a criança e o adolescente. De forma alguma, essas medidas visam responsabilizar cada uma delas. Pessoal, eu tenho primeiro aqui, ó, medidas, olha a palavrinha, medidas de proteção. Olha como é difícil de se entender, pessoal. Medidas de proteção. Qual é a finalidade dessas medidas aqui, pessoal? Coloque aí. Visam proteger criança ou adolescente, visam proteger criança ou adolescente que se encontrem em situação de vulnerabilidade. Visam proteger criança ou adolescente que se encontra em situação de vulnerabilidade. Professor, qual é essa circunstância aí de vulnerabilidade? A criança e o adolescente está em alguma circunstância de risco à sua integridade física, moral,
qualquer aspecto que coloque a criança ou adolescente em situação de risco, propicia a aplicação das medidas protetivas. Pessoal, segunda setinha. Essas medidas previstas aqui, lá no artigo 99, cuidado com isso, vão ser aplicadas para quem? Para criança e adolescente ou só para um desses sujeitos? Coloque assim, aplicam-se indistintamente à criança e ao adolescente. Aplicam-se indistintamente à criança ou ao adolescente. Pessoal, tanto faz se for criança ou adolescente. Se estiver em situação de risco, poderá receber aí medida protetiva. Professor, e quais são essas medidas protetivas? Pessoal, eu coloquei na dica aí, Infelizmente precisa gravar, precisa fixar aí. As espécies que estão previstas lá no artigo 101 do ECA. Vamos dar uma lida rapidinho nessas espécies de medidas protetivas. Primeira, encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórios em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas oficiais e comunitários de proteção, apoio e promoção da família, requisição de tratamento médico-psicológico, dentre outras medidas protetivas lá. Presta bastante atenção. Se falar em medida protetiva, só para proteger criança e adolescente que está em situação de vulnerabilidade. Tranquilo? Pessoal, e a próxima medida aqui do ECA para a gente analisar, 10.2, medidas socioeducativas. São as medidas socioeducativas. Pessoal, previstas lá no artigo 103 do ECA. Bastante cuidado aqui, meus amigos. Preste atenção. Essas medidas aqui, elas aparecem mais em provas de concurso público do que as medidas protetivas, as medidas de proteção. Qual é a finalidade de uma medida socioeducativa? Coloque aí, pessoal. Possui como finalidade proteger e corrigir o comportamento do adolescente. Possui como finalidade proteger e corrigir o comportamento do adolescente. Pessoal, essas medidas, elas também possuem, de certa forma, um caráter protetivo, como toda medida do ECA. Mas, acima de tudo, preste atenção, acima de tudo, essas medidas vão corrigir o comportamento do adolescente. Preste atenção aqui em uma coisa. Eu falei adolescente. Pessoal, o nome da lei é Estatuto da Criança e do Adolescente. Não é isso? Pontuamos aqui. Quem é que pode praticar ato infracional? Criança e adolescente. Grave isso. Agora, quem é que pode sofrer medida socioeducativa? Pontua aqui. Aplicam-se, vírgula, exclusivamente, para os adolescentes. Professor, quem é adolescente? Maior de 18 anos até 18 anos incompletos. Pessoal, cuidado com isso porque aparece muito em prova. Se uma criança menor de 12 anos praticar um ato infracional, ela pode praticar? Pode. Qual é a medida que será aplicada para ela? Só uma das medidas de proteção.
não se aplica medida socioeducativa para criança, só para adolescente. Existem algumas explicações que confundem esse instituto e diz que criança não pode praticar ato infracional. Está previsto lá no ECA o seguinte dispositivo, que criança, quando pratica ato infracional, sofre apenas medidas de proteção. Cuidado para não confundir. E eu ainda coloquei aqui, ó, uma observação para a gente não confundir categoricamente, ó. Distinção entre quê, professor? De um lado, medidas de proteção, ó. Do outro, medidas socioeducativas. Medidas socioeducativas. Pessoal, qual é a principal diferença entre uma medida de proteção e uma medida socioeducativa? Ó, essa daqui aplica-se à criança e ao adolescente. Aplica-se à criança e ao adolescente. Ó, e uma medida socioeducativa, pessoal? Coloque aí. Aplica-se, vírgula, exclusivamente, vírgula, ao adolescente. Aplica-se, vírgula, exclusivamente ao adolescente. Beleza? Ó, pessoal, para a gente fechar aqui as medidas socioeducativas e abordarmos qualquer aspecto que pode aparecer lá na prova para vocês, vamos fechar tratando, ó, dessa observação. Espécies de medidas socioeducativas. Espécies de medidas socioeducativas. Pessoal, aqui tem que gravar porque o examinador vai trocar, vai inverter uma das espécies de medida socioeducativa e vai afirmar que é medida de proteção. Ó, como é que eu vou gravar? Quais são as espécies de medida socioeducativa? Eu coloquei assim, pessoal, ó, palio, com I. Não é o carro, não, é palio, com I aí no meio. Ó, o carro é palio. São 6 as espécies de medidas socioeducativas. Pessoal, ó, o P de quê? Coloque aí. Prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviço à comunidade. O A de quê? Ó, advertência. O A de advertência. Ó, o I de quê, professor? Pontua aí. Ó, internação. Internação. Advertência, internação. Pessoal, ó, o L de quê? Liberdade assistida. Liberdade assistida. E o outro I, ó, inserção em regime de semi-liberdade. Inserção em regime de semi-liberdade. O O, obrigação de reparar o dano. Obrigação de reparar o dano. Repetindo, prestação de serviço à comunidade, advertência, internação em estabelecimento educacional, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade e também a obrigação de reparar o dano. Essas são as 6 medidas socioeducativas que podem ser aplicadas à criança e ao adolescente. Pessoal, cuidado porque ele vai trocar uma dessas medidas aqui, socioeducativas, por medida de proteção.
Não confundir as espécies de medidas socioeducativas com medidas de proteção. Tranquilo? Fechamos aqui. Ó, para a gente finalizar essa parte aqui sobre atos infracionais, discutir também aqui, pessoal, o tópico 11. Discutir também aqui, ó, o tópico 11. Qual é o tópico 11, professor? Conselho, ó, conselho tutelar. Conselho tutelar. Pessoal, onde é que eu vou encontrar aqui o conselho tutelar no ECA? No ECA, ó, artigo 131 ao artigo 140. Percebam cá. Ele diz aqui que é órgão permanente e autônomo não jurisdicional encarregado pela sociedade de zelar o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos no ECA. Pessoal, esse órgão aqui, ó, o Conselho Tutelar, se destina especificamente a salvaguardar os interesses da criança e do adolescente. Para cá aqui, o que é que a gente vai analisar? Ó, 11.1. 11.1. A organização do Conselho Tutelar. E a primeira informação é saber, ó, a natureza do conselho. Natureza do conselho. Isso aqui cai muito, pessoal. Ó, coloca aqui a primeira setinha. É órgão autônomo e permanente da administração, é órgão autônomo e permanente da administração municipal. É órgão permanente e autônomo da administração municipal. Professor, como assim é órgão permanente e autônomo da administração municipal? Coloque aí, pessoal. Ó, em cada região do Distrito Federal ou em cada município, em cada região do Distrito Federal ou em cada município, terá no mínimo um conselho tutelar. Terá no mínimo um conselho tutelar com autonomia administrativa e financeira. Terá no mínimo um conselho tutelar com autonomia administrativa e financeira. Professor, se é órgão da administração pública, por que tem que ter no Distrito Federal? Da administração pública municipal? Pessoal, porque lá no DF não se subdivide aí em municípios, é regiões administrativas. Então nelas eu tenho que ter a presença de um conselho tutelar, no mínimo, da mesma forma que em cada município. E o conselho tutelar é órgão permanente, ó, tem que fazer parte da administração pública. O orçamento do conselho tutelar já está estabelecido no próprio orçamento do município. Primeira informaçãozinha. Natureza do conselho, é órgão da administração pública municipal. Segunda informação que sempre aparece em prova. Ó, não é órgão jurisdicional. Não é órgão jurisdicional. Abram parênteses. Ó, o conselho não aplica sanções. O conselho não aplica sanções judiciais. Pessoal, o que é que faz o conselho tutelar iminentemente? Fiscaliza se os direitos da criança ou do adolescente estão sendo cumpridos. E quando são desrespeitados, o conselho tutelar solicita, na verdade requisita, que os órgãos competentes ali, ó, o auxiliem para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Isso aparece muito em prova. O conselho não aplica sanção a ninguém, não aplica punição a ninguém. Ó, inciso 2. Organização do conselho tutelar. Organização do conselho tutelar.
Pessoal, coloque assim, ó. O conselho é composto por 5 membros. O conselho é composto por 5 membros. Eleitos pela sociedade. O conselho é composto por 5 membros eleitos pela sociedade. Vírgula. Na forma da lei municipal. Na forma da lei municipal. Tranquilo? Pessoal, preste atenção. Ó, falando do tópico, na verdade, da idoneidade moral. Esse conceito aqui é bastante subjetivo, pessoal. Idoneidade moral pode ser não sofrer condenação, não responder a processo, etc. Quem vai dizer os requisitos é a lei municipal aqui. Ó, para fecharmos sobre conselho tutelar, eu deixei para vocês aí 2 dicas. Primeiro são os direitos que esses conselheiros têm aqui. Direitos previdenciários, licença maternidade, licença paternidade, férias remuneradas aí anualmente, ó, com no mínimo 1/3 a mais da remuneração. A remuneração do conselho tutelar não pode ser inferior a um salário mínimo, dentre outros direitos aqui previstos para os conselheiros tutelares. Tranquilo? Beleza aqui, pessoal? Ó, esse órgão aqui aparece muito, principalmente em questões de provas para concursos aí na área de educação. Magistério, cuidador social, auxiliar de creche e etc. Discutimos o conselho tutelar. Eu vou finalizar com vocês rapidinho, ó, falando do tópico, na verdade, dando algumas dicas sobre o tópico aqui de número 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Infrações, ó, infrações do ECA. Infrações do ECA. Pessoal, presta atenção aqui, ó. O que são essas infrações aqui? Infrações, botei infracionais. Infrações do ECA. Ó, o que são essas infrações aqui? São atos praticados, presta atenção, que violam direitos da criança ou o adolescente. E sujeita o autor, que violou direitos da criança e do adolescente, à responsabilização perante a lei. O que é que eu preciso tomar cuidado? Existem 2 tipos de infrações previstas no ECA. Ó, existem as chamadas infrações administrativas. Presta atenção. E os crimes. Eu vou dar 3 dicas aqui que aparecem constantemente em prova. E no final nós vamos traçar aqui qual é o ponto mais importante nessa parte aqui. Já adianto, tem que gravar, infelizmente, tem que ler, infelizmente, essas infrações aqui. E distingui-las. Pessoal, infração administrativa, ó. Qual é a primeira informação? Só são praticadas por maiores de 18 anos. Só são praticadas por maiores de 18 anos, ou seja, por adultos. Pessoal, coloque aqui, ó. Possui como consequência direta a aplicação de uma pena de multa. Possui como consequência direta a aplicação de uma pena de multa. Presta atenção aqui na dica. Se na sua prova estiver qualquer conduta e o autor sofreu uma pena de multa, seja ela qual for, não será um crime. Será uma infração administrativa. Por qual motivo, pessoal? Porque o crime, a sanção imediata é completamente diferente. Na infração administrativa, a sanção imediata é a multa. Tem crime, professor? Tem multa no crime? Tem, mas secundariamente.
A sanção principal aqui no crime é uma pena privativa de liberdade. Ó, qual é a primeira dica aqui na infração administrativa? Só maior de 18 anos pode praticar. E a pena principal é uma pena de multa. E no crime, professor? Ó, presta atenção aí. Coloque aí. Somente são praticados por maiores de 18 anos. Somente podem ser praticados por maiores de 18 anos. Da mesma forma da infração administrativa. Como é que aparece? Já apareceu várias vezes. Os crimes previstos neste estatuto, praticados por criança ou adolescente. E aí o examinador continua. Ó, os crimes previstos neste estatuto, praticados por criança ou adolescente. Pessoal, criança e adolescente não praticam crimes. Ó, esses crimes aqui possuem como autor sempre um maior de 18 anos. E como vítima, sempre um menor de 18 anos. Os crimes têm como autor maior de 18 anos e tem como vítima menor de 18 anos. A criança ou adolescente não são os autores, são as vítimas. Então, ó, segunda dicasinha, coloque assim, a pena principal e imediata, melhor dizendo, a sanção principal e imediata é uma pena de prisão. A sanção principal e imediata é uma pena de prisão. Falou em pena privativa de liberdade, nunca será uma infração administrativa. Sim, será um crime. Agora a terceira regrinha para facilitar mais ainda a leitura. Ó, coloque assim. Todas as condutas, olha a palavra, todas as condutas que violem a liberdade sexual, que violem a liberdade e a proteção sexual da criança ou do adolescente. Todas as condutas que violem a proteção à liberdade sexual da criança ou adolescente são sempre, ó, um crime. São sempre um crime. Pra cá, pessoal. Se na prova estiver falando qualquer questão relacionada a aspecto sexual da criança ou do adolescente, divulgação de imagens, filmagens, ó, relação sexual não consentida, ele vai dizer que isso é uma infração e vai afirmar que é de natureza administrativa. Preste atenção. Se tiver um aspecto sexual envolvido na questão, vocês vão responder sempre que é um crime. Porque 60% dos crimes do ECA visam justamente proteger a liberdade e todos os aspectos de proteção da sexualidade da criança e do adolescente. É crime divulgar imagens, é crime gravar, é crime fazer sexo na presença de criança ou do adolescente, é crime manter relação sexual com criança ou adolescente sem o consentimento, no caso do adolescente maior de 16 anos, dentre outros comportamentos. Falou em qualquer aspecto sexual, estará falando em crime. E para facilitar a vida de vocês comigo aqui, ó, eu coloquei no módulo aí, individualmente e destacado, quais são as infrações administrativas e quais são os crimes. E quais são as suas consequências aí. A aplicação da multa e a aplicação da pena privativa de liberdade. Professor, tem que ler? Tem. E tem que ler exaustivamente. Beleza? Ó, pessoal. Aspectos principais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Chegamos aqui nas infrações previstas no ECA. Tranquilo? Beleza? Aguardo vocês aí para as próximas etapas do nosso curso. Um abraço a todos.